O pai dele, Jessé, aprovava ele como rei, se perguntasse para Jessé. Os irmãos possivelmente aprovariam ele. Samuel nem se fala, a Bíblia diz que Samuel já ia ungir ele. Está aqui, certamente, diz Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus diz uma frase. Deus coloca para Samuel algo fortíssimo, ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Agora é muito delicado, porque observar o coração só Deus. Eu estou indo para 44 anos a partir do ano que vem. Desses 44 anos, 41 dentro de igreja. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Tudo, nada mais me surpreende dentro das igrejas. Nada, pelo menos penso eu. E o grande problema que hoje nós enfrentamos em qualquer igreja, seja pequena, seja grande, seja igreja rica, seja igreja pobre, é nós nos enganarmos com as pessoas. É nós nos enganarmos com as pessoas. É se enganar, meu Deus. Jamais imaginava que acontecesse isso com o diácono. Meu Jesus amado, o que aconteceu com aquele baterista? Jesus, mas aquele tecladista era uma pessoa maravilhosa. Meu Deus, jamais imaginei isso com o pastor. Meu Deus amado, aquele casal tão lindo. São coisas que de repente, o grande problema nosso, é que nós seres humanos, vemos o exterior das pessoas. E não temos muitas vezes a sensibilidade de observar o coração. O coração, eu só vou compreender o coração das pessoas quando eu tiver uma vida muito íntima com Deus e pedir sabedoria do Espírito Santo para ter discernimento. Observem vocês que esse trecho da Bíblia é tão forte que o grande profeta Samuel estava sendo enganado para consagrar Eliabe. Se Samuel estava sendo enganado para consagrar Eliabe, imagine eu e você então. Hoje, eu tenho conversado muito com os nossos pastores. E falo para eles, cuidado quem vocês põem no altar. Cuidado para quem vocês... Ah, pastor, fulano veio lá da igreja tal. É uma bênção para... Olha, pastor, ele toca todo instrumento. Ele toca a gaita, ele bate o bumbo, ele toca violão. Pastor, não tinha ninguém na igreja para tocar. A igreja não tinha ninguém, pastor. Agora veio esse irmãozinho abençoado. Ele veio da igreja tal. Ele toca bumbo, ele toca gaita. Ele faz tudo, pastor. Ele fica batendo lá atrás. É o que eu precisava. Antigamente, sabe o que a gente falava? Oh, glória a Deus, Deus ouviu. E de repente aquele irmão, primeiro mês, uma bênção. Irmão, você toca no ofício fúnebre da irmã que morreu? Eu vou lá. Tudo. 2, 3 meses depois, confusão no altar, briga, discórdia, fofoca, diz que me diz, mentira. Igreja confusa, igreja começa a perder. Aí você vai conversar com o pastor, o que houve? Pastor, o senhor lembra aquele irmão que veio, que tocava gaita, tocava bumbo, tocava saxofone, tocava tudo? Lembro. Pastor, nos deu um trabalho. Mas por quê? Porque muitas vezes nós fomos pela aparência. Nós fomos pelas habilidades. Habilidade eu posso ter, irmãos. Muita gente tem habilidade. Tem muita gente que tem habilidade. Aí que é o problema. O homem pode ter um monte de habilidade. Eliabe tinha inúmeras habilidades. O nome dele significava Deus é Pai. Eliabe era primogênito, preparado em guerra. Mas nem tanto havia um detalhe que era o principal.
Deus não estava vendo Eliabe o que ele tinha, o que ele tinha a oferecer, o que ele era bom. Deus não estava preocupado com nada disso. Deus era mais profundo. Deus ia dentro de Eliabe e via que o coração dele era um coração que Deus o rejeitou. A pergunta daqui a pouco eu vou fazer para você: que tipo de coração é o seu e o meu? Será que eu sou um Eliabe? Será que nós podemos ser um Eliabe? Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que têm talentos, tem pessoas tão maravilhosas que cantam, que tocam, que pregam, pessoas que de repente um excelente diácono, uma excelente diaconisa, que irmão maravilhoso é aquele, mas o que será que tem as entrelinhas? O que será que aconteceu? O que será de fato, qual o tratamento que Deus está tendo com aquela pessoa? E muitas vezes nós, pelas necessidades, é a mesma coisa. A irmã chega: pastor, 20 anos eu solteira, intacta, pastor, nada, puríssima. Ai, pastor, surgiu um homem tão abençoado na minha vida. Irmã, quem é esse homem? Ai, pastor, está vindo na igreja agora. Não importa, pode ser que esteja vindo agora, pode ser que esteja há anos na igreja. Quem será ele? Ai, pastor, não estou falando que é daqui não, pelo amor de Deus. Tem gente que fala: será que o pastor está sabendo alguma coisa? Estou falando, dando exemplo. Ai, pastor, é o homem que eu queria. Ai, pastor, é a mulher que eu sempre sonhei. Você perguntou para Deus como é o coração? Vai, irmão, vai devagar. Não, eu quero casa. Aquele irmão começa a bater em você, te agredir, judia de você, ou vice-versa. A mulher te prende, ciumenta. Um dia, lá naquele mercado lotado, sexta-feira, ela senta a mão na sua orelha, na frente de todo mundo. Você paga o maior mico, todo mundo vendo. Mas por quê? Porque você foi pela aparência e você não enxergou o coração. E o coração é muito cuidadoso, ele é minucioso. Irmãos, é tão forte entender o coração, porque o que me faz temer e tremer, quando nós conversamos, eu e o pastor Marcos, sobre isso, é como que o profeta Samuel, um homem de uma tarimba enorme, não conseguiu descrever e se iludiu, e foi para cima para ungir Eliabe como rei. Eu falei de Eliabe. Aí Deus deu um tranco em Samuel. Falou: não é ele. Não me unja ele. Porque eu não aprovei. Não se esqueça, no versos 1, a Bíblia começa dizendo, Deus falando para Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Primeiro rejeitado aqui nesse trecho é Saul. E agora você vê no verso 7, Deus também rejeitando quem? Eliabe. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o rejeitei. Nós temos dois rejeitados aqui, em um único trecho. Nós temos Saul e nós temos Eliabe. Deus rejeitou o irmão de Davi. Aí a Bíblia fala que Samuel falou: então me passa os outros filhos. E aí veio mais 6. Passou um, passou outro. Aí Samuel estava mais inteligente, graças a Deus. Deus dá sabedoria para nós. Samuel não estava empolgado. Passava um, Samuel quieto. Passou outro, 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 Samuel quieto. 7 homens passaram, Samuel ficou quieto no 7. Samuel chegou para Jessé e falou assim: Jessé, vem aqui um pouco. Pois não, profeta. Passou todos. Porque eu preciso, tem alguma coisa aqui que está faltando na sua casa. Passou todos. Aí Jessé disse: não, ainda falta mais moço. Falta um. Vamos falar desse um que falta?
Diga assim, falta um. Não, mas esse aqui é para quem é vascaíno aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, falta um. Isso aqui é corintiano. Falta um. Quem é esse um que falta? Quem é esse um que está faltando, filho de Jessé? Davi. Vamos estudar Davi. Era o mais novo, oitavo filho, esquecido pelo pai. O pai esqueceu dele. Samuel falou assim, quero ver todos os seus filhos. O pai esqueceu do filho. Quem aqui se sente, não levanta a mão não, rejeitado? É, pastor, eu sou o patinho feio da família. Davi era dar a entender que era o patinho feio. Ele era rejeitado, porque o pai não chamou ele. Na primeira instância, não. Pode ser que não seja o teor total da mensagem, mas dá a entender isso. Rejeitado pelo pai, criador de ovelhas. Quando um era guerreiro, outro era criador de ovelhas. Mensageiro. O pai dele queria saber da guerra, mandava o filho. Entregador de queijo. Diga assim, Davi era entregador de queijo. Obediente ao seu pai, amava seu pai. Não foi visto por Samuel no início. Pode ser que a gente tenha talentos aqui na igreja, que você está 2, 3 anos aqui na igreja, eu nunca te vi. Pode ser que você tenha um talento de um pregador, que você vai me honrar muito, mas quando você estiver no altar, as suas mensagens têm uma eloquência tão grande, que as pessoas vão ter um amor muito grande por você, e eu nunca te vi. Pode ser que você seja um músico, que toque qualquer instrumento aqui, e nós nunca te vimos. Pode ser que você seja um dirigente de louvor, que a sua voz é extraordinária e nós nunca te ouvimos. Pode ser que você seja um dos maiores líderes do corpo diaconal da história dessa igreja. 3 anos está aqui e nós nunca vimos você. A Bíblia fala que no início, Samuel não viu Davi. Samuel viu Eliabe, viu mais 6, mas não viu Davi. Até pode ser que tenha um monte de Davi sentado aqui hoje. Davi foi menosprezado pelo seu pai. Davi não foi observado pelo profeta. Mas Davi, lá no pasto, obediente a seu pai, o profeta não tinha visto ele, o seu pai não tinha lembrado dele como filho. Naquele momento não, depois que mandou chamar. Mas Deus conhecia o teu coração. Deus conhecia o coração de Davi. Ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém enxergou, Deus enxergou. Meu irmão e minha irmã, eu não jamais, apenas uma colocação. Eu sempre desejei ser pastor, sempre. Mas chegou uma fase da minha vida que eu achava que ninguém lembrava de mim. Eu passei por isso. Até um dia que eu falei assim, acho que eu não vou ser mais pastor. Eu acho que eu vou ser professor, eu vou ser outra coisa, porque eu não sou lembrado. E quando eu coloquei no meu coração, que eu não seria mais pastor, que eu não era lembrado, que a minha igreja não me reconhecia. Eu falei, então eu acho que eu vou tendenciar outra área da minha vida. Foi aí que Deus me chamou. Porque não é da sua maneira, não é do seu jeito, não é do meu jeito. É Deus que te enxerga. Davi não tem que agradecer a Samuel e nem seu pai. Pode até agradecer por uma questão de respeito. Mas Davi foi chamado, não porque ele tinha amizade com o pastor. Davi não foi chamado porque ele tinha um acordo com o dirigente. Davi não foi chamado porque o líder dos diáconos foi com a cara dele. Davi foi chamado porque o recepcionista gostavam dele. Não.
Davi foi chamado porque ele agradou com o coração dele a Deus. Deus se agradou de Davi. Deus disse a Samuel: eu já escolhi um filho no meio dos filhos de Jessé. Eu já escolhi um rei no meio dos filhos de Jessé. Quando ninguém sabia quem era, quando Jessé podia pensar que era Eliabe, quando Samuel achou que era Eliabe, Deus tinha visto o coração de Davi. A pergunta que eu lhe faço hoje: quem eu sou, quem você é? Nós somos Davi ou nós somos Eliabes? Eliabes pode ter boa aparência, Eliabes pode entender do que esteja fazendo, Eliabe pode ter conhecimento. Eliabe engana bem. Eliabe engana bem a ponto de enganar o seu pai. Não que ele enganava o pai, mas ao ponto de o próprio Samuel, o profeta, achar que era ele. Mas Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Lá dentro. E o coração do homem pode ser enganoso. O coração do homem pode ser mentiroso. O coração do homem pode ser promíscuo. Mas Deus conhece o nosso, o meu e o seu coração. Se coloque em pé. Quem você é? Você é Eliabe ou você é Davi? O seu coração é igual de Eliabe ou o seu coração é igual de Davi? Coloque as mãos próximo a ele e a sua oração é que vai dizer quem você é. Você que me assiste, você é Eliabe ou você é Davi? Como está o seu coração hoje? Um coração rejeitado como foi de Eliabe ou um coração aceito como foi de Davi? Vamos falar com Deus. Pai, nós te damos graças e louvores. Queremos ter um coração puro e verdadeiro, um coração segundo a tua vontade. Deus, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. O homem vê as aparências, Deus enxerga o sentimento das pessoas. Eu quero ter um sentimento, eu creio que a igreja quer ter um sentimento de te adorar, de te glorificar, de te exaltar, de te adorar em espírito e em verdade. Assim eu creio que as pessoas devam te buscar. Pode ser que nem todas, mas se a maioria puderem se curvar diante de um grande Deus e buscar as tuas veredas, as tuas verdades, nós teremos sim uma nação justa, nós teremos sim um povo justo, nós teremos uma igreja transparente, nós teremos uma igreja que possa mudar o destino da vida das pessoas, de tirar elas do inferno e levá-las até Cristo Jesus. Meu Pai, enche o nosso coração com um coração puro, verdadeiro, não malicioso, não mentiroso, não enganador, mas um coração voltado para Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A Jesus uma linda salva de palmas. A quem nos acompanhou, fique na fé, fique com Deus.